5, 4, 3, 2, 1. Começa agora a aula mais divertida do mundo. Não posso respirar, não posso mais nada. A terra está morrendo na mata. E quem pediu a música de hoje foi o professor Cláudio Neto, que sou eu. E essa música é um shot do Rei do Baião, que tem tudo a ver com a nossa aula do próximo capítulo, o capítulo 6, que nós vamos fazer a correção ao vivo. Aê! Agora sim, você também pode fazer como eu fiz, se inscrever no canal, pedir a sua música, e eu prometo que toco aqui. E hoje nós estamos comemorando a incrível marca de 8.063 visualizações. Então, bota inscrição, meu filho. Ainda trabalho pra fazer. Agora sim, minha querida e lindíssima turma de 9º ano, turma de artes. Neste dia 20 de agosto de 2020, eu escrevi aqui no quadro algumas coisas que eu gostaria de começar essa aula dizendo a vocês que nós estamos num momento de mudanças em relação ao que precisamos entregar de melhor conteúdo para vocês. E sendo assim, algumas mudanças, elas vão surgindo nesse momento e eu vou explicar. Bom, a partir dessa aula em diante, nós vamos mudar o nosso formato. E as nossas mudanças que seguirão são as seguintes. Primeiro, ao término de todas as videoaulas que virão, vocês terão um resumo para poder copiar e fazer uma fixação do conteúdo. Tá legal? Depois, claro, vamos respeitar o que está no livro. Vamos fazer na próxima aula a correção do livro. Então, nesse caso aqui, e só nesse caso, se vocês quiserem copiar, tudo bem. Do contrário, não tem problema. Estou dizendo as próximas, tá legal? Então vamos fazer o seguinte. A gente, além de copiar um resumo, a ideia também é fazer alguns exercícios, também para que a gente possa mostrar que entendeu o conteúdo. E eu gostaria que vocês copiassem nos cadernos de vocês. E eu deixei o melhor para o final. Eu falei? Falei. A partir do dia 24, nossas aulas passarão a ser ao vivo pela plataforma Google Meet. Legal, né? Google Meet. E assim vamos poder interagir. Afinal, a proposta é de entregar o melhor conteúdo para vocês. Negócio fechado? Bom, acreditando que quem cala consente, como diz o ditado popular. Então, agora vamos à aula de hoje com o tema uma linguagem, ou melhor, música, uma linguagem. Mas por que será que dizem isso? Música, uma linguagem. Aliás, dizem que a música é uma linguagem universal. Eu acredito que isso se dá pelo fato de que a música ela está presente em todas as sociedades que nós conhecemos. E aparece, em geral, associada a comportamentos. Isso mesmo. Como, por exemplo, cuidados infantis, cura, dança, luto, guerra, procissões, rituais e o amor. E como disse há cerca de 200 anos o poeta americano Henry Wadsworth Longfellow, que nome difícil, por isso que eu escrevi aqui. A música é a linguagem universal da humanidade. Podemos dizer que a música permeia a vida social de maneiras bem parecidas no mundo todo. Nós estamos acostumados a encontrar qualquer tipo de música que gostamos na internet. E como vimos em videoaulas passadas, a tecnologia, nesse caso, é uma poderosa ferramenta aliada que nós temos. Os pesquisadores, também botei o nome aqui, ó, Samuel Mer, membro da Harvard Data Science Initiative, e Manvir Singh, nomes difíceis,
aluno de pós-graduação do Departamento de Biologia Evolutiva Humana de Harvard, e também o Luke Glowacz, professor de antropologia na Universidade Estadual da Pensilvânia. Eles fizeram um estudo que publicaram aqui, ó, na revista Science, com data de 22 de novembro de 2019. É o volume 366, edição 6468. E eles codificaram a etnografia. Ou seja, a etnografia, na verdade, ela é um estudo descritivo da cultura dos povos, língua, raça, religião, hábitos, enfim, como também das manifestações materiais de suas atividades, ou seja, a ciência das etnias. A etnografia, ela estuda e revela os costumes, as crenças e as tradições de uma sociedade, que são transmitidas aí de geração em geração e que permitem a continuidade de uma determinada cultura ou de um sistema social. Bom, eles pesquisaram também a discografia, que compõe a história natural da canção em dezenas de variáveis. Eles registraram detalhes sobre cantores e membros da plateia, hora do dia, duração do canto, presença de instrumentos e mais detalhes sobre milhares de passagens sobre músicas no arquivo etnográfico. Tudo matéria nossa. Essa discografia, ela foi analisada levando em consideração alguns itens, como, por exemplo, a classificação dos ouvintes, anotações e transições de especialistas. A equipe descobriu que em todas as sociedades a música está associada a comportamentos, como que eu falei, cuidados infantis, cura, dança e amor, luto, guerra, procissões e rituais, e que esses comportamentos não são muito diferentes de sociedade para sociedade. Então, examinando canções de ninar, canções de cura, de dança, amor, de amor em particular, eles descobriram que as músicas que compartilham funções comportamentais tendem a ter características musicais parecidas. Bom, canções de ninar e canções para dançar são onipresentes e também são altamente estereotipadas. Segundo eles, ainda que, para mim, canções para dançar e canções de ninar tendem a definir o espaço do que a música pode ser. Elas fazem coisas muito diferentes, com características quase opostas uma à outra. Bom, a conclusão do estudo mostrou que os padrões profundos da música demonstram que a cultura humana, em todos os lugares, é construída a partir de blocos psicológicos comuns. E esse estudo buscou desbloquear as regras que regem a gramática musical. Essa ideia tem se infiltrado entre teóricos da música, linguistas e psicólogos da música há décadas, mas nunca havia sido demonstrada em várias culturas. Então, podemos entender que a música é mesmo mais do que uma linguagem, é uma linguagem universal. A música é um dos principais elementos da nossa cultura. Existem alguns indícios históricos que remontam desde a pré-história, que já se produzia música, provavelmente como consequência da observação dos sons da natureza. É de cerca do ano de 60.000 a.C. o vestígio de uma flauta de osso e de 3.000 a.C. a presença de liras e harpas na Mesopotâmia. Aliás, música é uma palavra de origem grega. Ela vem de musique, techne, a arte das musas, que se constitui basicamente de uma sucessão de sons entremeados por curtos períodos de silêncio, organizado ao longo de um determinado tempo. Assim, é uma combinação de elementos sonoros que são percebidos pela audição. Isso inclui variações nas características do som, por exemplo, duração, altura, intensidade, timbre, que podem ocorrer em diferentes ritmos, melodias ou harmonias. E na Grécia Antiga, apenas a música e a poesia eram consideradas manifestações artísticas da maneira como as compreendemos atualmente. A música possui as chamadas características dos sons, onde a duração de um som ela está relacionada ao tempo, ou seja, o tempo de duração das notas musicais e o tempo das pausas que cria o ritmo. A altura é a forma como o ouvido humano percebe a frequência dos sons, as
baixas frequências chamamos sons graves e as mais altas, agudos, ou tons graves e tons agudos. Tom, na verdade, é a altura de um som na escala geral dos sons. Intensidade é a percepção da amplitude da onda sonora. Também é chamada de volume ou pressão sonora. Já o timbre, ele nos permite distinguir se sons da mesma frequência foram produzidos por instrumentos diferentes, que podem ser instrumentos de sopro, feitos de madeira, como por exemplo flauta, clarinete, saxofone, o fagote e o oboé, embora algumas vezes possuam metal e plástico em sua composição. Os instrumentos de sopro de madeira, eles se distinguem dos instrumentos de sopro feitos de metal pela forma como o som é produzido, pela vibração do ar em um tubo oco. O ar vibra soprando-se no bocal, no caso da flauta, ou através de uma palheta simples, no clarinete e no saxofone, ou de uma palheta dupla, no caso do oboé e do fagote. Os instrumentos de sopro feitos de metal são produzidos com latão e o som nasce da vibração dos dos lábios do músico no bocal, o que faz com que o ar vibre dentro desse tubo. Nesses grupos temos trompete, trombone, corneta, trompa e também a tuba. Nos instrumentos de corda, o som já é produzido pela vibração de uma ou mais cordas esticadas através de fricção, no caso violino, violoncelo, contrabaixo, ou de dedilhado, como a harpa, a lira, o violão, a guitarra. Já nos instrumentos de tecla, o som é produzido por meio de um teclado que faz vibrações no ar, órgão de tubo ou em cordas, no caso do piano. Uma curiosidade. A parte interna de um piano, ela possui um mecanismo com mais de 6.000 peças. Cada tecla aciona um martelo revestido de feltro que bate numa corda de aço, produzindo um som. Nos instrumentos de percussão, os sons são produzidos percutindo, sacudindo, raspando ou batendo um elemento contra o outro. Como, por exemplo, temos instrumentos de percussão, o xilofone, o vibrafone, o gongo, o tantã, o triângulo, símbolo, as castanholas, as claves, as maracas e também os tambores. Esses tambores, eles consistem em uma pele ou um plástico esticado sobre uma ou duas molduras. Podem ser divididos em 3 grandes grupos de acordo com sua forma. Fuste estreito, no caso do pandeiro, semisféricos, os timbales, e cilíndricos, no caso o conga. Eles podem ser tocados utilizando-se as mãos, baquetes, escovinhas ou varetas de ferro. Já os instrumentos eletrônicos, eles geram sinais eletrônicos que são amplificados e convertidos em som. Temos como exemplo teclado, sintetizador, bateria eletrônica e também o sampler. Bom, agora que você já sabe tudo sobre essa matéria, eu te convido a responder as questões do nosso livro didático, capítulo 6, com o tema Música, uma linguagem. Lembrando que nós não estamos em férias, e se em quarentena, eu deixo um beijo no fundo do seu coração. Um forte abraço e peço que tenham todos muito amor, muito carinho e muita paciência com todos ao seu redor. Fiquem bem e até a próxima semana com as nossas aulas ao vivo. Até lá!